Seja bem-vindo a mais um Comente Bíblia. Estamos aqui ainda no capítulo 9 de Romanos. Fica comigo. Os comentários em Romanos capítulo 9 e versículo 20 e 21, onde está escrito assim: mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? Onde está isso? Paulo aproveitou aqui uma citação de Isaías 29, versículo 16, e depois Isaías 45, versículo 9. Segue aqui, Romanos 9, 21. O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Tanto um quanto o outro são úteis, né? Mas estamos falando de finalidade. Os comentários aqui são o seguinte. A primeira questão aqui é que Isaías 29, 16 e Isaías 45, 9 são respostas do apóstolo Paulo à pergunta feita no versículo anterior. Porque ainda ele nos culpa. Os textos mencionam objetos criados para uso desonroso ou para uso normal. E então aqui é o seguinte: esses vasos são feitos a partir da cerâmica, argila, né? Objeto cerâmica. Não tem como questionar realmente o seu criador. É como uma cadeira, né? Uma cama, um móvel qualquer, uma porta. Não tem como questionar o seu criador. Não tem possibilidade da porta questionar para você a porta. Por que você me criou assim? Não tem. É fato. Ele está só colocando isso aí. E o ser humano não tem só. Não é questão que ele não tenha o direito de questionar Deus. Não é só isso. Ele não tem direito de questionar Deus, mas não é só isso. Ele não tem a possibilidade. A natureza dele não tem possibilidade de questionar a Deus da mesma forma que o vaso não pode questionar o oleiro, a porta não pode questionar o marceneiro, e assim por diante. É um fato, certo? Salmo 8, versículo 3 e versículo 4. Diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Sim, a estatura menor do que os anjos, né? Todo o universo criado por Deus é muito maior do que nós. Até coisinhas pequenas que foram criadas por Deus, bem pequenininhas, micro-organismos vivos, podem complicar a nossa vida. Não é à toa que a Bíblia nos chama de ovelhas do pasto do Senhor. Não? Se você olhar também Salmos 103, versículo 13 e 14, vai dizer: ele sabe que somos formados do pó. O Criador tem autoridade sobre aquilo que ele criou. Quando uma pessoa vai nascer, a semente é do homem, mas é o Senhor que dá o Espírito. Então, de fato, ele é o dono de tudo que ele criou. Versículo 21 vai nos afirmar que ele tem o direito de fazer um vaso para honra e outro para uso desonroso. E não tem como entrar ideias predestinistas nisso. Está falando de uma coisa criada e de um criador, né? Então, quando eu falo predestinismo, entenda que é questão de salvação, condenação eterna. Mas o que ele está dizendo aqui, ele está falando de autoridade, a autoridade, a soberana vontade de Deus, a eleição, a vontade, a livre escolha de Deus e a superioridade. Meus pensamentos são mais altos que os vossos, meus caminhos são mais altos que os vossos. A superioridade do Criador com relação àquilo que foi criado.
Bom, então eu quero que você entenda que essa questão de criar objetos e objetos não terem como questionar aquele que o criou, não tem muito a ver com predestinismo. Eu queria que vocês observassem a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21, na versão Aaron, onde diz assim, que na casa do Senhor, na casa de um Senhor, tem objetos diversos. Tem objetos, vasos para honra, vasos para desonra. Só que conclui dizendo o seguinte: se alguém se purificar dos próprios erros, desses erros, será vaso de honra e será útil ao seu possuidor. Tá? Então, não tem esse negócio que Deus fez um vaso para, tipo assim, não, eu não criei para destruição mesmo. Não existe isso não, querido. Não existe isso não. O artesão, ele está com a argila aqui, ele está dando formato. Na época do Jeremias, ele foi, desce a casa do oleiro, ele foi lá. E ele ficou olhando o oleiro, né, o artesão, mexendo no barro, manipulando o barro. O barro se desfez na mão dele. Ele tornou a fazer da forma como ele quis. O barro molhado, a argila ali. Ou seja, na mão do Senhor nós somos como aquela argila molhada. Nosso corpo foi feito do barro. Tá bom? E aí ele pode dar o molde que quiser. Ali a questão era, na velha aliança, Deus tinha aliança com a nação de Israel. E aí a pergunta é: não posso fazer com vocês, ó casa de Israel, como o oleiro fez com barro? Posso moldar? Posso. A questão é que Israel nunca quis ser moldado. Israel nunca aceitou ser moldado. Israel, que sempre quis exclusividade, nunca deu exclusividade para Deus. Sempre foi idólatra, sempre se rebelou contra a palavra de Deus. E aí é onde está o que eu estou falando com vocês. Se Israel não tivesse direito de escolher, ele teria sido obrigado a ser obediente, e obediente até o fim. Por quê? Porque Deus escolheu a nação de Israel. Ora, se Deus escolheu, e se a soberana vontade dele é irresistível, por que Israel se tornou rebelde esse tempo todo? Me explica aí, ô pessoas que creem no predestinismo. Alguns dos predestinistas aí entendem nesse texto que uma criatura de Deus pode ser realmente ter sido criada para ir para o inferno. O inferno foi criado para ninguém, nenhum ser humano. Foi criado para o diabo, seus demônios, seus anjos. Nem o inferno foi criado para o ser humano. Pra você ter uma ideia. Eles querem crer que Deus criou pessoas só para dor, sofrimento e condenação no final. Certo? Mesmo que ele tenha moído o filho dele para livrar-nos do inferno e de dor e de tormento, mesmo assim ele vai insistir em que pessoas vivam atormentadas e ainda sejam eternamente condenadas. Sabe por que ele gostou da ideia de ser o Deus Todo-Poderoso, que manda, que faz, desfaz? Tire essa ideia predestinista da sua cabeça, pelo amor de Jesus Cristo. O nosso Deus, só para concluir, o nosso Deus, ele recompensa quem age corretamente. Ele recompensa quem vive em justiça, em bondade, quem usa da misericórdia. Ele recompensa os bons atos dos homens. Mas ele usa de juízo e justiça para com o perverso, para com aquele que é implacável, né, ruim. Ele pune severamente o pecado e a maldade. Então, eu aqui escolho. Como é que Deus, que dá prêmio para o que é bom, e ele é severo com aquele que é ruim, né? Temos que considerar a bondade e a severidade de Deus. Como é que ele nos dá a escolha de ser bom ou ruim, e ele está indicando um caminho bom? Olha, eu estou premiando a pessoa que age dessa forma, e eu estou sendo severo para com a pessoa que age dessa outra forma. Mas mesmo assim, ele vai simplesmente passar por cima disso tudo e dizer: não, mas eu escolhi que mesmo você que é bonzinho, eu vou te mandar para o inferno. Mesmo você que passou a vida inteira na igreja e fez tudo correto, eu vou mandar você para o inferno. Eu vou mandar. Por quê? Porque eu sou Deus. Isso é loucura, isso não é evangelho. Isso é doideira, isso não é heresia, isso é maluquice. Isso não existe.
pelo amor de Deus. Amém? Então vamos em Romanos 9, versículo 22 ao 24, onde vai dizer: se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder através de Faraó, né? Ele suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição. Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Pronto, versículo 22 ao 24, está bem claro aí, que Paulo está explicando para os judeus de Roma. Ele estava havendo problema, judeu, gentil, é bom demais, sabe? Eu sou o povo escolhido, eu sou exclusivo de Deus, eu sou descendente de Abraão. Não, agora é todo aquele que crê. Pronto, perdeu a boquinha. Não, é porque não é uma questão de descendência natural, genética. É algo espiritual. O Paulo está querendo dizer aqui que Deus escolheu abrir oportunidade para todos que creem no seu Filho. Amém? Como no início do texto, querendo mostrar a sua ira, como ele fez com o Faraó no Egito, certo? Algo que não se pode negar sobre o caso de Faraó é que Deus suportou com paciência aqueles vasos de ira, não? E na Bíblia em ordem cronológica, a datação do início da libertação de Israel até o final dá mais ou menos 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês. Moisés ali lutou durante 1 ano e 1 mês. E Deus trabalhando no coração desse homem. Será que ele teve tempo de se arrepender? Será que Faraó teve tempo de voltar atrás? Será que ele não teve consciência para cumprir pelo menos uma vez o decreto dele? Não, eu deixo o povo ir sim. Depois voltava atrás. Né? Voltava atrás para fazer o mal, não para fazer o bem. Então, passou-se ali 1 ano de espera, de questionamento, de luta, de porfias, até que ele deixou ir. Depois perdeu o filho, perdeu, né? E aí ainda foi atrás. Não bastava perder o filho, tinha que ir atrás, ele queria era morrer mesmo. Duro de coração, soberbo até a tampa. Deus foi paciente, então o tempo de espera foi necessário para que o que estava acontecendo no Egito fosse divulgado também entre todas as nações. Comentário do versículo 23. Ele fez isso tomando como testemunha as nações do mundo, para que todas soubessem de sua aliança com Israel, como quem apresenta a luz para os povos, um guia para as nações. Ele fez isso para que as gerações futuras de Israel, os israelitas, pudessem conhecer sua própria identidade de nação santa e o tivesse em grande estima entre as nações, né? Mas isso não foi possível exatamente porque Israel tinha livre-arbítrio. Todo bem que Deus fez foi recusado. Israel se rebelou constantemente. E no versículo 24, está aí: a nós a quem também chamou. Nós a quem chamou, sim. Chamou numa nova aliança no sangue do Cordeiro. Chamou de todas as tribos, língua, povos e nações. Ele chamou não só mais uma nação, mas aqueles que creem dentre todos os povos da terra. Então hoje os vasos de sua ira são os que rejeitam a Cristo. São os que se rebelam contra a soberana vontade de Deus. São os que rejeitam o amor de Deus, a salvação do Senhor, que foi provida através de Jesus Cristo lá naquela cruz. Certo? E hoje o endurecimento de alguns, esses vasos de ira, endurecimento é o quê? Não quer não. Jesus deu a vida para você. Sim, eu não pedi. Tá aí. Para isso daí o inferno é pouco, viu? Serve para manifestar esse endurecimento dessas pessoas de hoje. É uma regra. Serve para manifestar a glória de Deus na salvação dos outros vasos de misericórdia que crerem. Ok? Obrigado por ter estado comigo até aqui. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Se o Senhor me permitir, no próximo vídeo a gente dá seguimento em Romanos 9, a partir do versículo 24.